Paz do Senhor, queridos. Se você percebeu, o Espírito Santo de Deus está aqui. A presença dele é palpável. A gente sente. Tem algo diferente. Eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 8. O versículo é o 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 13. É gostoso quando a gente fica ouvindo Deus falar ao nosso coração, através do cântico, através do silêncio, através do barulho, através do olhar das pessoas, através do toque, através da lágrima que rola no rosto, do sorriso nos lábios, a gente vê a presença de Deus. E diz assim, ó: então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora ficou são o seu servo. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença, agradecer porque o Senhor está neste local. Agradecer por cada vida, por cada família aqui representada, agradecer porque o Senhor toma conta de nós. Te louvamos por tudo, Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade no nosso meio a falar aos nossos corações, como já vem fazendo desde o culto passado, Senhor. E nós queremos te agradecer por isso. Usa-nos conforme a tua vontade, seja feito tudo para a tua honra e para a tua glória. Assim nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio essa palavra, queridos, e ela já vem me incomodando desde domingo passado, eu vejo um homem aflito, eu vejo um homem necessitado, eu vejo um homem que chega diante de Jesus. E a palavra, se você começar desde o versículo anterior, você vai ver que ali era um centurião que chega perto de Jesus, ele está com uma necessidade. Jesus tinha chegado do monte, ele desce, vai para Cafarnaum, e quando chega em Cafarnaum, de encontro com ele vem um centurião. O centurião era um romano, era um guarda romano. Chega diante de Jesus com os olhos cheios de água, com o coração atribulado, com o coração chateado, e ele vai até perto de Jesus e conta para Jesus o que está acontecendo na casa dele. Conta para Jesus o que está acontecendo na vida dele. Não estava nada bem. Lá tinha ficado um servo dele, um ajudante dele, uma pessoa que ele gostava, tinha ficado em casa doente. E ele vai até Jesus e fala para Jesus essa situação que ele estava vivendo. Ele conta para Jesus: olha, Senhor, deixei na minha casa um servo doente, uma pessoa que eu gosto, está atribulada, doente e necessitada. Aí Jesus olha para a necessidade do coração daquele homem e fala: nós vamos até a sua casa. Aí aquele homem olha para Jesus e vira e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre nas minhas portas, mas dize apenas uma palavra, que o meu servo ficará curado. Sabe por quê? Porque eu sou o homem que mando na minha equipe, eu sou um homem que tem o exército à minha disposição, e eu digo para ele: vai, e ele vai. E eu digo para o outro: vem, e ele vem. Eu digo: faça, e ele faz. Eles estão sujeitos
a minha vontade. Eu sei, Senhor, que se o Senhor falar, o meu servo ficará curado. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para aquela situação, olha para aquele homem e fala o que nós acabamos de ler. Olha, vai para casa e como você creu, aconteça. E a Bíblia fala que aquele centurião sai da presença de Jesus e quando ele chega na casa dele, o milagre está feito. O milagre está concretizado, ou seja, o servo dele, aquele que ele foi buscar ajuda, aquele que ele foi buscar solução diante de Jesus, talvez ele já tivesse tentado todas as coisas, tentado fazer tudo do seu jeito, mas no fim de tudo ele vai atrás daquele que pode solucionar. Ele foi e Jesus deu solução. Ele chega em casa e o servo está curado. E o interessante de tudo nisso é que, antes de despedir aquele homem, ele vira para a multidão e fala: olha, eu nunca vi fé como deste homem, que chegou a mim, fez um pedido e creu, e aconteceu. Queridos, para a gente entender esse contexto, para a gente entender isso que está sendo falado hoje aqui, para a gente entender, a gente precisa de andar na palavra de Deus. Às vezes a gente pega versículo isolado e tenta dali tirar o ensinamento e é errado. Nós precisamos de ver o contexto com que isso tudo aconteceu para que se chegasse nesse fim, para que se chegasse na solução, para que se chegasse na resposta de Deus para a vida daquele homem, para que se chegasse na materialização daquilo que ele creu. A gente precisa de abrir a Bíblia e não ficar apenas parado num trecho, mas nós temos que ver o contexto que isso tudo aconteceu, daí nós teremos lições para a vida, aí nós veremos o porquê aconteceu aquilo, aí nós veremos o que moveu aquele camarada a entender e ter fé suficiente para chegar perto de Jesus e Jesus concluir na vida dele o milagre. Então a gente precisa voltar um pouquinho antes, a gente precisa voltar até o capítulo 5, para entender o que aconteceu no capítulo 8. A gente precisa voltar até no capítulo 5, porque aí sim nós vamos entender o que aconteceu na vida do centurião, nós vamos entender o que aconteceu na vida daquele soldado, nós vamos entender o que aconteceu para que o milagre se concretizasse na vida daquele homem e na vida do servo dele. E isso fica de lição para mim e para você, e foi isso que o Senhor falou ao meu coração quando eu abri essa palavra. Eu comecei a ler ali, pensei, basta uma palavra e meu servo ficará curado, mas tem todo um pano de fundo para isso, para se chegar nesse resultado, para se chegar nessa solução, tem todo um pano de fundo, e às vezes a gente quer pular etapas, às vezes a gente quer queimar etapas para receber aquilo que a gente está precisando, mas hoje Deus falou ao meu coração para conversar com você e para eu e você aprendermos a palavra do Senhor. E aqui fala interessante, no capítulo 5 para frente, até o 8º, do capítulo 5 até o 7º, Jesus está na montanha, Jesus está lá no monte conversando com as pessoas foram buscar respostas para a vida deles, foram lá aos pés de Jesus aprender. E interessante que a Bíblia fala aqui, naquele monte onde ele estava pregando, onde ele estava ensinando o povo, e a palavra é interessante que ela fala assim, ele estava ensinando, quando ele estava ensinando ali o povo, milagres estavam acontecendo, cegos eram curados, coxos que eram levados, doentes, pessoas que estavam ali, estavam recebendo a cura, mas também estavam recebendo ensinamento, para que não ficasse apenas no plano de cura, para que não ficasse apenas no sonrisal, no doril, mas que fosse alguma coisa que marcasse a vida deles e eles entendessem o que estava acontecendo ali. E olha, mais do que isso, quando Jesus ele começa a falar, dar o sermão no monte, como muitos de nós já estudamos, já lemos, já falamos sobre isso, o sermão do monte, as beatitudes, ou seja, as boas-aventuranças,
Ali Jesus ele estava abrindo o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali naquele monte. Estava falando as práticas, estava falando as necessidades, estava ensinando o povo o que Jesus veio fazer na terra, o que ele veio fazer no seu ministério pastoral, o que ele veio ensinar para o povo. Ele estava ensinando para o povo muitas coisas. Ele estava ensinando da simplicidade, ele estava ensinando da alegria de estar em Deus, ele estava ensinando para aquelas pessoas muitas coisas que com certeza mudaria a vida delas para sempre. Elas não ficariam na mesmice de buscar apenas a cura da carne, mas ali Jesus estava falando a respeito de algo muito maior, é a cura do espírito, é o camarada sair de lá, ainda que com a perna mancando, mas ele saía com o espírito reto. Jesus estava falando isso, estava ensinando para ele essas coisas, estava ensinando para eles como seria o trato com o próximo, como seria o trato com as pessoas que eles amam, como seria o trato até com os inimigos. Jesus estava ensinando tudo isso, mostrando para ele coisas interessantes a respeito do jejum, a respeito da oração, inclusive dentro desse momento é onde aparece o Pai Nosso. É onde Jesus ensina as pessoas sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já estava ensinando para eles que a vontade não seria a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele já estava mostrando para as pessoas ali que às vezes a gente quer a nossa vontade, mas Jesus estava dizendo, não, vocês estão enganados, não queiram a vontade de vocês, porque a vontade de vocês, ela perece, é carne, é necessidade material, é necessidade instantânea, mas queiram a vontade de Deus que é eterna. Estava mostrando para eles algo completamente diferente, estava colocando eles no centro da vontade de Deus, mais do que isso, aí Vandão, como as coisas se ligam, estava mostrando para eles qual que era a identidade deles. Muitos estavam dali perdidos, sem saber quem eles eram, dentro de um contexto de Deus e o homem, mas Jesus estava trazendo eles para perto de Deus e dizendo, ei filhinhos, eis aí o teu pai, olha pai, eis aí os teus filhos. Estava mostrando para aquela geração que existe um Deus no céu que conhece eles e conhece a necessidade deles. Estava falando para mim e para você que para você não precisa de você ficar preocupado com as coisas que hão de vir, porque Deus cuida de tudo. Estava falando para eles e essa resposta vem para mim também. Porque às vezes a gente está muito preocupado com o dia de amanhã, quando basta cada dia o seu mal. Às vezes está muito preocupado com o que vai acontecer. Minha saúde, como é que é? Ei, fica em Deus, espera em Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Não depende de você o dia de amanhã, depende de Deus. Estava falando tudo isso para eles, estava mostrando para eles de uma forma bem específica, falando com muita simplicidade e falando com palavras fáceis, que o povo estava sentado lá e entendendo e ouvindo. A respeito de esmola, a respeito de cuidado com o próximo, a respeito de oração, a respeito de todas as práticas necessárias para ter uma vida boa, uma vida feliz. Estava chamando a atenção daqueles que às vezes entram, não só naquele tempo, queridos, mas entram no dia de hoje com um ar de religiosidade, que chega na presença de Deus com aquela carinha como... Luquinhas falou aqui, chega com aquela carinha, sabe, mal lavada ali, achando que Jesus não conhece você, achando que Jesus não sabe quem você é. Daí você chega com aquela carinha de santo, mas Jesus sabe quem você é. Mas olha que gostoso, quando Jesus sabe quem você é, Ele te dá o perdão gratuito dEle. E o gostoso de Deus é isso. Jesus estava em cima daquele monte, vendo todas aquelas pessoas com fome, todas aquelas pessoas necessitadas, mas ali estava o verdadeiro pão da vida. Ali estava verdadeiramente para eles a solução dos problemas, das necessidades. Ali estava Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus estava se mostrando, sim, aquele que resolve, aquele que faz com que as coisas aconteçam. E aquele povo todo estava olhando isso. Aquele povo estava vendo tudo aquilo.
Aquele povo estava vendo tudo o que estava acontecendo e dentro do coração deles, eles estavam entendendo o que estava acontecendo naquele local. Porque quando Jesus ele fala de uma forma bem simples, bem objetiva, para que a gente entenda, e mais do que isso, não só fique no campo do entendimento. O gostoso de Jesus é isso. Se você vai olhando a palavra do Senhor, você vai vendo que ele começa a falar de uma forma em que as pessoas elas começam a entender o que ele está falando. As pessoas começam a entender o que ele está falando e não dá para ficar parado. Não dá para você apenas ouvir por um ouvido e sair pelo outro. E era isso que Jesus estava chamando a atenção daquele povo. Quando ele olhava para o povo, ensinava o povo, ele estava dando uma aula para que o povo aprendesse. Ele estava dando ensinamentos para que o povo conhecesse a vontade de Deus. Ele estava dando ensinamentos para que o povo não ficasse nas mesmas práticas que tinham no passado. Não ficassem presos à carne, mas sim conhecesse a liberdade do Espírito. E ainda mais do que isso, a liberdade com o Espírito Santo de Deus. Que não cria julgo, não cria condenação, não cria prisão para a sua cabeça, mas te liberta, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é prático, é prática. É você ouvir, entender, e mais do que isso, olha que interessante, quando eu vi ele falando com o centurião, num primeiro momento, a gente começa a dar crédito ao centurião. Que é mesmo, o camarada é de fé, mas quem criou toda aquela fé, quem criou tudo aquilo no coração do centurião, não foi outra pessoa senão a própria palavra de Deus partida e cumprida no coração daquele homem. Para ele chegar nesse estágio, ele ouviu Jesus falar. Ele não chegou lá e falou assim, ó, eu estou trazendo um problema para você, não sei quem você é, não sei o que você faz, não sei. Não, muito pelo contrário, nós contamos aqui e falamos que ele chega bem perto de Jesus e já chega temendo, ele já chega acreditando, ele já chega crendo, a fé dele já está no potencial 1000. Por quê? Porque ele sabe com que ele está falando, ele sabe que aquele que ensinou lá no monte é aquele que pode dar a solução para a vida dele. Interessante de tudo, queridos, para você ver como é um contexto amarrado, tudo certinho, é que quando Jesus está falando aquilo, ele fala uma coisa interessante, bem no finalzão. No capítulo 7, ele fala uma parábola que traduz exatamente a posição do centurião. Ele fala o seguinte, ele começa contando uma parábola, ele fala assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras, esses meus ensinamentos, o que eu estou falando para você, o que eu estou dizendo para você, faça, o que eu estou falando para você, pratique, o que eu estou falando para você, ouça, o que eu estou falando para você, siga, o que eu estou falando para você, mude, o que eu estou falando para você, restaure, o que eu estou falando para você, perdoe, o que eu estou falando para você, cumpra essa palavra. Eu comparo a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa na rocha. Aquele que ouve e pratica, ele coloca a casa dele na rocha. E vêm os ventos, e vêm as tempestades, e vêm os rios, bate contra aquela casa, e ela permanece de pé. Mas também tem aquele que ouve essa palavra que eu estou falando, entra por um ouvido e sai pelo outro, não pratica, não entende nada do que está sendo dito ali. Esse camarada é justamente aquele que pega a sua casa e coloca sobre a areia. E vem os ventos, e vem as tempestades, e vem os rios, e bate contra aquela casa e ela se desmonta. Jesus estava chamando a atenção, queridos. Aí eu vou entrar no nosso contexto
de hoje. Jesus estava falando em tempestades, em ventos, em rios, em bater contra a casa. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, seja na pandemia, ou seja na nossa pandemia particular, seja dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da nossa saúde, dentro dos nossos problemas diários, ou problemas nacionais, ou problemas mundiais. É isso que Jesus está falando. Ele está falando para pessoas como eu e você, ele está falando para pessoas que passam por dificuldades, para pessoas que têm problemas, para pessoas que estão vivendo naquela época. Você acha que não tinha problemas? Claro que tinha. Eles tinham problemas, eles tinham doenças, eles tinham necessidades também. Jesus está trazendo um contexto que serve para o passado, para o presente e servirá para o futuro. Ele está chamando a atenção e dizendo assim para aquelas pessoas, ele está ensinando aquelas pessoas a viver nesse tempo, a viver durante essa situação, a passar por tudo isso. Mas para passar por tudo isso, tem um segredo. Para passar por tudo isso, tem um segredo que te mantém de pé. Tem um segredo que te coloca direto de pé, ligado com Deus. O segredo, sabe qual é? Aquele que Jesus acabou de falar. Ele estava ensinando, ele estava fazendo como eu estou fazendo hoje, falando para você que existem respostas para a tua vida, existe solução. Jesus estava falando da mesma forma para aquele povo, mas ele estava falando e dizendo assim: pois então você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Está ouvindo mesmo? Estou ouvindo, então pratique. Não adianta a gente só ouvir, vir de domingo a domingo, passar meses e anos vindo aqui nessa casa e sair daqui apenas sem praticar. Não tem finalidade nenhuma. Queridos, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier os rios sobre a tua vida, você se desmonta. Mas quando você coloca em prática essa palavra do Senhor, coloca em prática o que está dizendo aqui, as bem-aventuranças, você ser feliz. Jesus está te chamando para você ser feliz. Jesus não está te chamando para você ser um religioso. Jesus não está te chamando para você ser um enganador, como tem aqui o falso profeta que mente. Mas Jesus está te chamando à verdade e dizendo mais para você: se firme em mim. Quando ele fala firmado na rocha, ele está dizendo: se firmem na palavra, se firmem em mim, se firmem naquilo que eu estou dizendo, ouça e pratique. Às vezes a gente está cansado de ouvir tanta coisa, e a gente sabe que está errado, a gente sabe que faz errado, a gente sabe que age errado, mas continua errando. Por quê? Porque a gente só ouve e não pratica. E Jesus está chamando a atenção aqui, está falando, esse é o ponto principal dessa palavra, é quando a gente entende que o segredo de você ter uma boa vida em Cristo, você ter uma vida diferente de todo mundo que está aí. Inclusive ele ainda fala para os discípulos: ei, vocês discípulos, sejam sal e luz, sejam diferentes do mundo. E a gente às vezes está querendo ser igual ao mundo ou pior que o mundo. Por quê? Porque a gente não pratica o que ouve. Por quê? Porque a gente não faz pôr em prática aquilo que Deus determina, seja na palavra, seja nos ensinamentos. Nós cantamos muitas vezes só com os lábios, mas o coração não está na canção. Jesus estava falando isso: coloque em prática. Você quer viver uma vida boa? Você quer viver uma vida de pé? Você quer ver uma vida firmada? Você quer ter um alicerce? Pratique as coisas conforme a palavra, conforme o que eu estou ensinando. Ele fala, quando ele fala essa parábola, é interessante de a gente ouvir essa parábola, que ele fala e logo em seguida as coisas acontecem. Logo em seguida as coisas começam a tomar rumo. Até então, se você olhar no final, quando Jesus sai e despede o povo, o próprio povo entre si começa a dizer: que palavra que esse homem tem, que sabedoria, de onde vem tudo isso, que ensinamento que esse camarada tem, que evangelho diferente. A mesma coisa todos os dias, Deus falando por meio do Espírito Santo ao teu coração, por meio da palavra. Coloque em prática. Às vezes você está: mas comigo é tudo a mesma coisa, não muda nada, doença, problema,
necessidade, e tudo da mesma forma, e vem aqui, senta, ouve palavra, sai, e continua tudo do mesmo jeito. Hoje, o segredo para a tua vida é creia e pratique. Foi o que o centurião fez, queridos. E interessante de tudo é quando Jesus acaba de falar isso e fez uma conexão muito grande com o ato seguinte. O ato seguinte é quando Jesus desce do monte, vai para Cafarnaum, e lá encontra um camarada, que não apenas ouviu, mas que colocou em prática aquilo que ele ouviu. Um camarada que olhou e falou: ei, peraí, eu ouvi falar a respeito de Jesus, Jesus cura. Eu ouvi falar a respeito de Jesus, que Jesus muda situações. Eu ouvi falar a respeito de Jesus, Jesus faz diferente. Daí ele vai e coloca em prática aquilo que ele ouviu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha o segredo de tudo isso. O ouro dessa palavra está nisso. Em você colocar em prática aquilo que você tem ouvido nessa casa, aquilo que tem sido pregado ao teu coração. Às vezes a gente pega a palavra, ouve, põe dentro do coração e esquece. Não esqueça não, ao sair daqui, já comece a praticar essa palavra, aí você vai ver as coisas acontecer na tua vida, aí a fé vai aparecer dentro de você, aí você vai começar a crer diferente. Quando Jesus chama a atenção e fala assim: rapaz, que situação, esse camarada aí tem fé, o centurião aí tem fé, ele creu no que eu falei e o milagre aconteceu. Sabe, queridos, o que ele está querendo dizer ali? Porque muitas das vezes ter fé não é dizer eu determino. Sabe por quê? Porque ter fé não é fazer a tua vontade. Sabe o que é ter fé? É quando você fala da seguinte forma, é dizer: Senhor Jesus, como Jesus já, olha, ele já deu a letra lá no monte, ele falou assim: olha, o Pai Nosso dá a letra para a tua vida, para você ter uma vida diferente. Ó, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. Você entendeu onde eu quis chegar? Olha, o centurião falou o quê? Ele falou assim: Senhor, olha, determine que meu servo seja curado. Vai, ó, lá e cura meu servo. Não, ele não falou isso, não. Ele falou simplesmente o que Jesus havia ensinado no monte, lá o Pai Nosso. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Manda só uma palavra, e o que o Senhor falar vai acontecer. Aí Jesus vira para ele e fala assim: pois então nós estamos ligados, estamos juntos, eu e você. Vai lá para a tua casa que o teu servo está curado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu querido, minha querida? Ande alinhado com a palavra do Senhor, e a tua vida será uma bênção. E às vezes a gente só reclama. Transforme a sua reclamação em oração, ore a Deus, converse com Deus, fala com Ele, mostra para Ele as suas necessidades, mas deixa com que Ele faça a vontade dEle. Às vezes a gente já quer dar o problema e também dar a solução. E às vezes a solução não é do jeito que você quer, não, é do jeito que Deus quer. Então deixa Deus ser Deus. É aqui que ele fez, o centurião fez isso. E quando eu li essa palavra, eu falei: cara, tem tudo a ver com o sermão do monte. Até parece que o centurião estava sentado aos pés de Jesus lá no monte, só esperando a hora dele pedir para Deus ajudar o servo dele. Mas Jesus mostrou de uma forma bem prática para mim e para você, ficou como lição isso, de uma forma bem prática. Quando você se submete à vontade de Deus, Ele cumpre as promessas dEle na sua vida. E que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, daí a gente vai começar a entender até o que acontece de ruim na nossa vida. Porque às vezes a gente atribui as coisas ruins a problemas, a situações, mas não, às vezes as coisas ruins, elas vêm justamente pela permissão de Deus, porque algo maior está por vir. E a gente não entende, por quê? Porque a gente não conhece a palavra, porque a gente ouve e não pratica. Mas quando a gente ouve e pratica, aí sim até as coisas ruins são bênçãos. Até aquilo que vem para nos destruir, nos fortalece. Às vezes até a distância, o afastamento, o recuo, às vezes
As situações que vêm, a gente, num primeiro momento, se abala. Mas para e pensa e deixa Deus agir. O que estava falando aqui era isso. Quando o centurião ele vira e fala assim: olha, eu creio, Senhor. Eu creio. E Jesus ainda fala, frisa bem, conforme você creu, seja feito. Sabe, nós somos tão ignorantes que às vezes a gente impõe a Jesus que Ele faça do nosso jeito. Quando na verdade, quando a gente deixa a cargo de Jesus, para que Ele faça conforme a vontade dEle, Ele faz do nosso jeito. Você entendeu? Às vezes a gente faz isso, oh Senhor, eu quero desse jeito. Mas quando a gente deixa Jesus agir, Ele faz do jeitinho que a gente quer e acontecem as coisas. O centurião vai lá com aquele entendimento de homem de fé. É fé, colocar em prática. Fé não é imposição. Fé não é o que você quer. Fé não é birra. E às vezes a gente está agindo assim, com birra. Ai, sabe por quê? Jesus não resolveu o meu problema, agora não vou mais naquela igreja. Jesus não resolveu meu problema, agora eu não vou mais na igreja. Como se você fosse, né? Mas quando você ouve a palavra e pratica, você fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faz conforme tu queres. Senhor, eu coloco essa situação nas tuas mãos, a resposta é sua. Aí Deus vem e resolve. Aquele centurião saiu de lá com esse entendimento, a fé dele era a dependência do poder de Deus, é crer no poder e na palavra, é ver o milagre acontecer pelas mãos de Jesus. O centurião, ele ouviu o que foi ensinado, o que foi falado para ele, o que foi determinado por Jesus para ele, ele creu que aquilo poderia ser solução para as necessidades dele, e que a palavra de Jesus tem muito mais poder do que a palavra de qualquer homem, e ele viu o milagre acontecer porque creu. Ele viu, chegou na casa dele, o servo dele, que ele amava, a pessoa que ele tinha por bem, por muito carinho, está lá, saudável, com vida. O problema está resolvido. Ele tentou no primeiro momento buscar pelas suas próprias forças, não conseguiu, até que ele foi a Jesus, a solução do problema dele. E quando a gente vê esse texto e esse contexto, e vê essa palavra toda interligada, a gente aprende com Jesus. Aquele que ouve essas palavras e as pratica, eu considero ele como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os tempos, as tempestades, veio a chuva, veio os ventos, veio os rios, bateu contra aquela casa, ela permaneceu de pé. Mas aquele que ouve e não pratica, eu considero como aquele homem imprudente, que pôs a casa dele sobre a areia. E as mesmas tribulações que aconteceu na casa do prudente, aconteceu na casa do imprudente. Se você prestar atenção, são as mesmas coisas, é como se estivesse acontecendo simultaneamente, no mesmo momento. O vento, a tempestade, os rios correndo naquele que é prudente e naquele que é imprudente. Se você for olhar, hoje o contexto que nós estamos vivendo está sendo desta forma. Não existe preferidinhos de Deus, porque às vezes a gente cai nesse engano, né, de não pode acontecer comigo porque eu sou servo de Deus. Não pode acontecer comigo porque eu sou crente. Mas pode acontecer com o ímpio, né? Pode acontecer com o outro lá da outra religião. Ele que, né? Mas comigo não. Não. Esse centurião, ele veio mostrar uma coisa muito importante e interessante para mim.
O centurião não era um daqueles religiosos que estavam ali de Israel. Inclusive, Jesus chama a atenção a isso. Falou, nem em Israel eu vi uma fé como desse camarada. Era um camarada, de repente, até num momento ali de contexto diferente daqueles que estavam andando atrás de Jesus. Mas ele tinha uma coisa que mexia com Jesus. Era a fé de acreditar, colocar em prática aquilo que ele ouviu. E se Jesus falou, eu creio. Se Jesus falou comigo dessa forma, eu acredito. Se Jesus falou e prometeu, ele vai cumprir. Às vezes a gente ouve e fica mais desconfiado, né? Você viu um camarada um dia desses aí, ele recebeu uma nota de R$420 e aceitou. Né? Aceitou, ainda deu troco, que é pior. Creia no Senhor, porque Ele é verdadeiro. A gente às vezes está crendo no falso, acreditando, né? Na mentira, acreditando nos mentirosos, acreditando em muitas outras coisas, e quando é para a gente crer em Deus e pôr em prática, aí a gente refuga, né? Porque é muito difícil, porque não foi feito do meu jeito, porque não é como eu quero. Jesus, ele está mostrando para mim, através da vida do centurião, uma coisa bem poderosa. Ouça a palavra, coloque em prática, e você vai ver a glória de Deus. Amém? Fique em pé. Pai eterno, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem olhado para nós com olhar de amor, e mais do que isso, tem a cada dia nos ensinado, através da sua palavra aqui, aos domingos e nas quartas-feiras, às 8 horas, quando nós também nos reunimos para aprender. O Senhor tem falado aos nossos corações através da palavra, através dos atos, dos acontecimentos. O Senhor tem usado pessoas através do Evangelho de Cristo para nos mostrar qual é o caminho. Agora, uma coisa eu vou te pedir, Senhor, não só em relação à minha vida, Nelsinho, mas em relação à vida da tua igreja. Abre o entendimento, abre os olhos espirituais, quebra todo o jugo do inferno que está causando cegueira, surdez, deixando mudo para não ter um relacionamento real com o Senhor. E dá para a gente sonhos, dá para a gente esperança, dá para a gente experiências práticas contigo. É o que nós pedimos, é que a tua igreja pede, é que eu peço por mim e pela tua casa, para que nós reconheçamos verdadeiramente quem é o Senhor, um Deus verdadeiro, fiel e eterno. E Pai, só para encerrar, acima de tudo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.